Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula do curso de Angular se inicia e hoje nós vamos falar sobre o Angular Signals, tá? Se você é novo aqui no canal, por favor se inscreva e deixe o seu like se você curtiu o vídeo para que eu consiga trazer mais aulas com qualidade iguais a essa. Angular Signals. Então pessoal, nessa aula nós vamos ver um pouco da teoria e prática, né? A gente vai entender sobre o Angular Signals, né? Que ele foi introduzido na versão 16, tá? Do framework Angular. E ele faz parte de um movimento de apps sem o Zone.js, tá bom? E no finalzinho ali da aula, a gente vai fazer um pouco também da parte prática, tá? Com códigos e exemplos, beleza? Então, o que são os signals? Os signals, eles são valores reativos que notificam automaticamente quando sofrem alterações, permitindo que o Angular atualize apenas as partes necessárias da interface. Os signals, eles são uma nova forma de lidar com valores que mudam na tela, tá? E isso é bem interessante, pessoal, porque você pode pensar, mas o Angular já faz isso. Ele faz, só que o Angular faz isso utilizando o Zone.js. E o Zone.js ele não é muito performático, porque quando uma pequena parte sofre uma alteração no nosso projeto, todas as outras partes elas são alertadas com essa alteração que foi sofrida, né? Essa alteração que aconteceu. Então, pessoal, os signals eles foram introduzidos para a gente ter uma abordagem mais eficiente e precisa na detecção de mudanças, entendeu? Substituindo a necessidade de utilizar o Zone.js, tá? Então a gente pode fazer uma analogia, né? Antes era como usar um megafone para avisar toda a casa sobre uma mudança, né? O Zone.js. Hoje, cada cômodo tem o seu próprio sensor que reage apenas quando necessário. Signals. Então, pessoal, trazendo aqui um adendo para o Zone.js. O Zone.js, pessoal, ele é uma biblioteca que intercepta operações assíncronas para que o Angular saiba quando atualizar a interface, tá? Analogia, né? É como um zelador que verifica todos os cômodos constantemente, mesmo que nada tenha sido mudado. Então, a gente já consegue perceber que é um grande consumo de recursos, né? Então, quando essas aplicações elas vão escalando mais e mais, a gente vai consumindo mais e mais recursos, tá bom? Então, pessoal, os signals, né, de acordo com a documentação, aqui a gente tem 4 tipos de signals, né? A gente tem o signal propriamente dito, né, que ele é um valor reativo simples que pode ser lido e modificado, beleza? A gente tem o computed, que é um valor derivado de outros signals, tá? E ele é recalculado quando necessário. Nós também temos os effects, que eles executam uma função sempre que os signals utilizados eles mudam. E nós temos a versão somente de leitura de um signal, que é o read-on. Beleza? Então, beleza, pessoal. A gente já viu aqui uma parte introdutória sobre os Angular Signals. E agora a gente pode passar para a parte prática. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Vamos para a parte prática da nossa aula de Signals. Beleza? Então, pessoal, aqui eu tô no projeto já criado, tá bom? Esse projeto ele tá na versão 19.2.0 do Angular. Se você não criou o projeto ainda ou tem dúvida de como criar o projeto, você apenas vai rodar o comando ngnew aula signals, tá bom? Que o Angular CLI vai criar para você esse projeto com essa estrutura. Você apenas vai precisar estar utilizando o Angular na versão 19, tá? E o Node na versão 20, beleza? Que você vai conseguir replicar aqui o conteúdo da nossa aula. Então, pessoal,
aqui agora nós vamos criar o nosso primeiro exemplo, tá bom? Que é o Signal puro, tá? O Signal Basic. Então a gente vem aqui em ng generate component Signal Base, beleza? Aí o terminal vai rodar aqui para nós e vai criar o nosso component Signal Base. Show de bola? E aí a gente vem aqui no component.ts do Signal Base para a gente começar a fazer aqui os exemplos do Signal. Legal. Então, pessoal, o primeiro exemplo, né? O Signal ele é bem simples, tá, pessoal? O Signal, a sintaxe dele, basicamente é você chamar Signal, tá bom? Por exemplo, a gente vai criar aqui um Signal com o valor inicial 0. Const counter vai ser um Signal recebendo aqui o valor 0. Beleza? E aí nós vamos importar aqui o Signal, tá bom? Counter. Ok. Tá bom. É porque eu tô fazendo aqui no... Tá, show de bola. Aí, pessoal, a gente criou o counter. A gente quer ler o valor do counter. A gente vem aqui, console.log. A gente chama counter. E a gente vai aqui conseguir logar o counter, tá bom? Aqui ele deu erro porque ele precisa estar em um método. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tacar aqui o implements, a gente vai chamar aqui o init, tá? E aqui no ng init a gente vai brincar com o counter, beleza? Então aqui a gente pode fazer tudo certo. Aqui a gente pode vir aqui declarar constante, tá? Para declarar o signal. A gente vai logar o signal, então a gente vem aqui em console.log counter. E aqui a gente consegue logar o signal, tá? Aqui então é a criação, tá? Criação. Vou botar assim, create, beleza? Ler o valor e alterar, né? Ou só alterar, vamos só alterar. Alterar o valor do signal. A gente vem aqui, chama novamente a counter.set, tá? O set é o que faz a gente conseguir alterar o valor no signal, tá bom? Para os writable signals, tá bom? Signals que são autorizados a serem alterados, digamos assim. E aí a gente vem e seta um novo valor para o signal aqui, que é o 5, tá? E utilizando o update também, a gente consegue vir aqui, counter.update. A gente vem aqui, anterior, vai receber anterior mais 1. Show de bola. E aqui a gente vai to log, que a gente vai logar o counter, tá? A gente vem aqui, counter. E aqui a gente tem a nossa primeira criação de signal, beleza? Aqui nós criamos aqui a constante counter, tá? Que ela é um signal que recebe o valor 0. Logamos aqui esse counter. Nesse momento ele é 0. Neste momento aqui do código a gente alterou o valor para 5. Alteramos o valor para 5 e aqui embaixo nós utilizamos o update, beleza? O update, ele pegou aqui o valor que nós tínhamos passado, que era o 5, tá? Passamos aqui para essa Arrow Function, somamos o valor que já estava dentro da nossa counter, mais 1. E aqui no final nós vamos logar o valor, tá? E aqui a saída esperada é 6, beleza? Aqui a saída esperada é 6. E aqui a saída esperada é 0. Show? Agora vamos no navegador ver como é que está ficando. Beleza, pessoal. Então aqui a gente tem
o código da seguinte maneira no nosso navegador. Aqui vocês podem ver que o código, o valor inicial, né? Que aqui vem como 0. E o valor que vem com o update passado aqui para 6. Tá bom? Então a gente viu aqui que teve a mudança de fato. Tá? Então beleza. Então aqui nós tivemos a mudança aqui de fato. Show. Aí agora nós vamos criar o nosso Signal Computed. Então nós vamos aqui ng generate component signal computed. Tá, show de bola. Deixa eu apertar enter. E agora nós vamos ter aqui o nosso outro componente chamado signal computed, tá? Então a gente vem aqui, pegamos esse componente, levamos aqui para o appComponent.ts. Colocamos aqui o nosso componente, ele vai reclamar que não está sendo utilizado no momento. Eu importei aqui, pessoal, porque essa daqui é uma aplicação standalone, tá? Então eu não estou usando módulos aqui nessa configuração. Então eu venho aqui, eu pego o nosso selector, levo aqui para o nosso appComponent.ts. Eu vou comentar esse componente aqui porque eu não quero deixar o nosso console muito poluído, tá? E aí a gente vai voltar para o Signal Computed Component.ts. A gente vai declarar aqui o nosso onInit, beleza? Nosso init foi importado aqui em cima. Então a gente vai criar função void e vai começar a fazer aqui o Signal Computed, beleza? Então vamos lá, pessoal. Que a gente vai criar 2 sinais, tá? 2 signals. Const price, que vai ser um signal com o valor 100. Const discount, que vai ser um signal com o valor 20, beleza? Aqui ele vai reclamar que a gente não importou o signal, vamos importar aqui. Show de bola. Aí aqui, pessoal, a gente vai criar o final price, tá bom? Então, a gente vem aqui, const final price é igual a computed, tá? A gente vai importar o computed. Então, price menos discount, beleza? Aí aqui a gente vai logar o valor final. Valor final com descontos aplicados. E nós chamamos o final price, tá? Aí, pessoal, a gente vai primeiro visualizar essa situação para depois a gente verificar como é que funciona o computed, beleza? Então a gente vai aqui no nosso no nosso console e eu vou até dar um F5 aqui, porque tudo acontece muito rápido, né? Ó, é muito rápido, ele já tá até aqui com o valor aplicado aqui de 80, né? Então, como ele vai tão rápido assim, a gente pode tá, beleza. Eu ia fazer aqui um delayzinho, pessoal, mas não é necessário. Agora, pessoal, o computed ele funciona da seguinte maneira, né? Se o valor mudar, né?
gente vai colocar aqui price ponto 750. Aqui, pessoal, se vocês observarem, nós estamos mudando o valor do price, certo? E aí, a gente não tá mexendo com a final price aqui, ó. A final price, ela tá do jeito que a gente declarou na linha 15, tá bom? Então aqui nós mudamos aqui o valor do price. Mas olha só que interessante. Quando a gente logar, olha aqui, final price. Quando a gente logar o final price aqui, a gente vai ter uma mudança aqui nos valores. Entende? Aqui vai sair um 130. Não vai ser mais o valor que estava saindo antes, que aqui, nesse momento do código, era 80. Só pelo fato da gente ter mudado aqui o price, o valor do final price, que é do tipo computed, né, um signal computed, ele sofre alteração, tá? Então, quando a gente vir aqui no código, ó, vocês observem que o final price, que lá em cima ele era 80, aqui embaixo, depois da alteração de valores que nós fizemos, ele ficou 130. Entendeu? Então, pessoal, bem legal, né? Bem legal esse tipo de signal, né? Abre um leque de possibilidades pra gente trabalhar, né? Isso é bem bacana, tá? Então, pessoal, continuando aqui, a gente vai criar agora um novo componente chamado de Signal Effect. Beleza? E aí vai ser aquele mesmo esquema lá que nós estávamos fazendo. A gente vai pegar o Signal Effect. Nós vamos aqui no appComponent.ts, nós vamos importar o Signal Effect. Nós vamos pegar o selector do Signal Effect, colocar no appComponent.html. Comentar o código antigo e dar prosseguimento com a nossa aula. Beleza? Mesmo esquema. O init sendo importado. Criando aqui o init. E agora vamos começar. Então, pessoal, para esse exemplo, a gente vai criar um signal chamado name, tá? Vai receber aqui meu nome. Beleza? E aqui nós vamos criar um efeito colateral. Que será executado a cada mudança em name, tá? Então aqui a gente vem aqui, ó, effect, recebe aqui uma arrow function, tá? Tem que importar aqui o effect, beleza? E aqui a gente passa console.log name atualizado. Name atualizado, tá? Aqui a gente pode usar uma template string, tá? Para o valor de name que foi atualizado, beleza? Aí aqui, pessoal, a gente vai criar aqui a gente pode criar aqui, pessoal, um set interval, tá? Vai
fazer o seguinte. Quando der o tempo de 2 segundos, nós vamos atualizar o name, tá? Deixa eu ver. Fred. Nós vamos atualizar o name. E quando a gente fizer isso, o nosso effect ele vai ser disparado outra vez, tá bom? E então a gente meio que consegue de uma maneira bem legal já criar efeitos no nosso código utilizando signos, tá? Isso aqui é bem interessante. Então, voltando lá no navegador, a gente vem dar um reload aqui. Ok. Tá, ele tá reclamando. Beleza. O effect só pode ser usado. Opa. Tá. Tá reclamando que a gente vai ter que colocar o effect num constructor, tá? Então a gente vem aqui. A gente cria um constructor. A gente vai remover esse oneinit. Não vamos mais precisar desse oneinit. A gente vai trazer pra cá todo o código, tá? Tá constante, o effect e o set interval. Beleza? Show de bola. Então agora vamos voltar aqui no navegador. Agora deu certo. Beleza, vamos lá. Acontece bem rápido aqui a mudança, né? Ó. Eu vou até aumentar aqui o timer para 4 segundos. E eu vou dar uma atualizada nesse console log aqui do effect. Para ficar uma coisa mais clara aqui na tela. Tá. Aí voltando aqui. O primeiro name foi atualizado para Philip. E na segunda parte do código, quando a gente atualizou o name novamente, ele joga na nossa tela novamente aquele name atualizado e o name que foi atualizado, tá? Então, vocês observem que a gente criou aqui o name, né? No momento que o name foi criado, já é disparado o primeiro effect, que é este effect aqui. Após 4 segundos, a gente dispara esse segundo effect, que na verdade é este effect. Só que como o name sofreu uma alteração, né? O efeito colateral que a gente chamou foi esse effect aqui, tá? Então, bem legal, cara. Bem da hora. Nós tivemos esse erro aqui, pessoal. É porque o effect ele só pode ser usado em contexto de injeção de dependência, tá? Então, se quando vocês forem utilizar e acontecer algum problema relacionado a este erro aqui, vocês já sabem mais ou menos ali o que é, tá? Beleza, pessoal. A gente já viu aqui 3 tipos de effects, né? Agora nós vamos ver o read-on, tá? Então, vamos lá. ng generate component signal read on. Beleza. Então a gente vai importar. A gente vai importar aqui o signal read on. A gente vai pegar aqui selector, colocar aqui no código, comentar o signal antigo. E agora partir para o código. Beleza, pessoal. Esse aqui, como o próprio nome já diz, né? Ele é um signal só de leitura, tá? Então, vamos nessa. E a gente vai fazer agora o exemplo do read on, tá? Para o exemplo do read on, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vem aqui, private internal value
é igual a signal, que recebe a palavra segredo, tá? Beleza. Aí a gente vem aqui, ó, read on exposed value é igual a this.internal value .as read on, tá? Beleza? Aí aqui no nosso constructor a gente vem console.log segredo vai receber this.exposed value. Beleza? Aí se eu tentar pegar, por exemplo, this.exposed value.set aqui a gente vai ter um erro. A gente não consegue setar, né, valores pro exposed value, né? Tá certo? Esse erro realmente tem que acontecer. E pro this internal value a gente consegue setar um novo valor, tá? A gente consegue setar um novo valor aqui. Bom, aí só para finalizar, a palavra segredo que a gente definiu está sendo mostrada aqui. Beleza? Então, pessoal, vocês tiveram ali uma noção, né, do que é o Angular Signal, né, um boilerplate inicial, de como declarar, né, de que métodos a gente consegue utilizar com ele, né, o método set, o asReadOn, né, e é isso, pessoal. O Signal é muito legal. Como eu expliquei no começo da aula, vai melhorar muito a performance das nossas aplicações Angular. E se você gostou da aula, deixa o seu like, compartilha com seus amigos aí para dar essa força, dar essa moral. E em breve novas aulas aqui no canal, tá? Abraços e até a próxima. Fui!